A Guerra Fria, um período de intensas tensões políticas e ideológicas que dividiram o mundo em blocos antagônicos, teve um impacto profundo na Europa, transformando seus países e moldando suas histórias de maneiras muitas vezes dramáticas. Entre esses países, a Romênia emergiu como palco de uma das ditaduras mais brutais e repressivas de todo o período, uma época marcada por violência, censura e perseguições. No centro dessa sombria realidade estava uma mulher de ambições desmedidas, cujo nome se tornaria sinônimo de poder e opressão: Helena Ceausescu, uma figura que, apesar de sua origem humilde, ascendeu a posições de influência inimagináveis, tornando-se a segunda pessoa mais poderosa de toda a nação romena. Ao lado de seu marido, Nicolae Ceausescu, ela foi uma peça fundamental na construção de um império de controle, onde a opressão e o autoritarismo eram as principais ferramentas para consolidar seu domínio sobre o país. Juntos, formaram uma dupla implacável, cujas ações e decisões moldaram o destino de milhares de pessoas sob seu regime. Contudo, embora sua trajetória de ascensão fosse marcada por uma impressionante escalada de poder e influência, o seu desfecho foi ainda mais chocante, revelando uma história de queda e brutalidade que até hoje causa espanto e reação de surpresa. Neste relato, você terá a oportunidade de conhecer a trajetória de Helena Ceausescu, desde seus primeiros passos até o auge de sua influência, passando por momentos de grande ambição e, posteriormente, por um destino marcado por violência extrema. Sua história é um exemplo de como uma mulher, que inicialmente parecia destinada a uma vida simples, conseguiu alcançar o topo do poder, somente para ser tragicamente levada por um fim brutal e cruel. Acompanhe até o final para descobrir o que foi feito com ela antes de sua execução, uma sequência de eventos que certamente despertará sua surpresa e reflexão sobre os horrores daquele período. Antes de ingressarmos na narrativa principal, quero compartilhar que estamos caminhando rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Um objetivo ambicioso, mas que com sua ajuda se torna possível de ser alcançado. Pode parecer uma cifra distante, mas sua participação, seja através de inscrições, comentários ou compartilhamentos, é fundamental para que esse sonho se torne realidade. Por isso, não deixe de se inscrever, deixar seu comentário e contribuir para que essa história chegue a mais pessoas. Sua colaboração é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e aprofundados sobre momentos marcantes da nossa história. Vamos então iniciar o relato da vida de Helena Ceausescu, desde seus primeiros anos até seu envolvimento com o poder, passando pelos momentos que marcaram sua trajetória de ascensão, domínio e, por fim, sua trágica queda. Conheceremos de perto a origem humilde dessa mulher, seu crescimento em uma família de camponeses na região da Valáquia, uma terra carregada de história e lendas, que há séculos foi governada por figuras memoráveis, como Vlad, o Empalador, conhecido por sua crueldade e seu reinado de terror. A infância de Helena foi marcada por simplicidade e dificuldades, uma realidade comum para muitos jovens que cresciam no campo, onde o esforço diário e o trabalho braçal eram partes integrantes do cotidiano. Sua família vivia da agricultura, dependente do clima e das estações para sobreviver, e seu pai trabalhava como lavrador, dedicando-se arduamente ao cultivo da terra, enquanto sua mãe se dedicava às tarefas do lar, transmitindo às crianças os valores tradicionais de uma vida no campo: a honestidade, o esforço e a resistência. Desde pequena, Helena foi acostumada a uma rotina dura, onde o trabalho na lavoura e os cuidados com os animais eram tarefas diárias que moldaram seu caráter e sua resistência. Apesar das limitações e da educação formal escassa, ela demonstrava uma curiosidade e uma vontade de aprender que iam além do que era esperado de uma menina de sua origem. Seus estudos eram breves, feitos na escola local, onde aprendeu o básico de leitura, escrita e matemática, conhecimentos esses que, na época, eram considerados suficientes para uma criança da zona rural. Porém, mesmo com uma formação limitada, Helena não se conformava com o destino de uma vida de trabalho incessante no campo. Sua inquietação crescia a cada dia, alimentada pelo desejo de uma vida melhor,
mais plena e com mais possibilidades. Essa ambição a levou, junto de seu irmão, a tomar uma decisão corajosa: deixar a vida simples e difícil da aldeia para trás, em busca de novas oportunidades na capital do país, Bucareste, uma cidade vibrante, cheia de promessas e desafios. A mudança para Bucareste foi um marco decisivo na vida de Helena. A cidade, com seus edifícios altos, fábricas em funcionamento constante e, ao longo dos anos, o envolvimento político de Helena cresceu de forma exponencial, tornando-se uma presença constante e cada vez mais influente nos círculos de poder do país. Sua trajetória, que antes era marcada por um comprometimento silencioso, evoluiu para uma participação ativa e decisiva nos principais acontecimentos que moldaram a história da Romania na segunda metade do século XX. Foi exatamente nesse contexto de ascensão e transformação que ela conheceu Nicolae Ceausescu, um jovem revolucionário que compartilhava de suas mesmas convicções ideológicas e que possuía grandes aspirações dentro do movimento comunista, um movimento que buscava a mudança radical do sistema social e político vigente. Desde o primeiro encontro entre eles, uma forte conexão foi estabelecida, uma ligação que transcendeu as palavras e que nasceu do entendimento mútuo, da paixão comum por um ideal e da esperança de transformar o país. Com o tempo, essa relação se aprofundou, tornando-se uma parceria inseparável, marcada por uma dedicação compartilhada à causa, às lutas e às adversidades enfrentadas ao longo do caminho. Nicolae, por sua parte, nutria uma paixão profunda por Helena e não hesitava em afirmar que, após conhecê-la, jamais voltou a olhar para outra mulher. Tamanha era a intensidade de seus sentimentos e a admiração que sentia por ela. Entretanto, a dedicação de Nicolae à causa comunista não era isenta de dificuldades e obstáculos constantes. Sua militância o levou a enfrentar várias prisões, sendo detido em diferentes ocasiões por sua atuação política e suas atividades revolucionárias. Além das prisões, ele viveu sob a ameaça constante de perseguições, enfrentando condições prisional extremamente duras, que testaram seus limites físicos e emocionais. Helena, por sua vez, permaneceu ao seu lado de maneira firme e incansável, apoiando-o nos momentos mais difíceis, demonstrando uma lealdade inabalável e fortalecendo ainda mais os laços que os uniam, tanto no aspecto pessoal quanto na luta coletiva. O casamento de Helena com Nicolae ocorreu na véspera do Natal, em 23 de dezembro de 1947, um período crucial na história da Romania, marcado por mudanças profundas e transformações radicais. Nesse momento, o Partido Comunista consolidava seu domínio sobre o país, estabelecendo uma nova ordem política e social, enquanto a monarquia, símbolo de uma era passada, foi oficialmente abolida, abrindo caminho para a implantação de um regime socialista que prometia uma nova era de igualdade e progresso para a nação. Com a ascensão de Nicolae ao cargo de liderança dentro do partido, Helena também passou a ganhar maior espaço na arena política, assumindo um papel de destaque no Ministério das Relações Exteriores. Essa posição privilegiada lhe proporcionou acesso direto às principais figuras do governo, além de permitir que ela acompanhasse de perto os bastidores do poder, participando de decisões e estratégias que moldariam o destino do país. À medida que Nicolae escalava na hierarquia do Partido Comunista, alcançando o posto de secretário-geral, Helena tornou-se sua principal aliada, uma companheira de confiança e uma figura de influência crescente. Ela passou a acompanhá-lo em viagens diplomáticas, participando de encontros com líderes mundiais e desempenhando um papel ativo na construção das alianças internacionais que eram essenciais para fortalecer a posição da Romania no cenário global. Sua presença nessas ocasiões não se limitava a uma participação protocolar. Helena se envolvia diretamente nas negociações, contribuindo com suas ideias e estratégias, buscando consolidar sua influência dentro do governo e ampliar seu papel na vida pública do país. Assim, seu poder, que já vinha crescendo, tornou-se cada vez mais evidente e substancial. O ano de 1971 marcou uma fase especialmente importante na trajetória de Helena. Nessa época, ela foi enviada em uma missão oficial à China,
um país que vivia uma transformação radical após a Revolução Cultural liderada por Mao Zedong. Durante essa visita, Helena teve a oportunidade de estabelecer contato direto com os ideais e as práticas dessa revolução, que buscava consolidar uma nova ordem baseada na igualdade radical e na eliminação das antigas estruturas de poder. Foi nesse contexto que ela se interessou particularmente por Jian Tang, a esposa do líder chinês, uma mulher que exercia uma influência política significativa e desempenhava um papel central no regime. A postura forte, a autoridade e o protagonismo de Jian Tang impressionaram Helena, que passou a nutrir um desejo cada vez mais intenso de consolidar sua própria posição na Romania, aspirando a um protagonismo que ultrapassasse os limites tradicionais de uma primeira-dama, buscando uma influência maior no cenário político. Com o passar dos anos, Nicolae Ceausescu consolidou sua posição como líder máximo do país, um comandante absoluto que controlava todos os aspectos do poder político, econômico e militar. Ao longo do tempo, Helena Ceausescu passou a ser exaltada de maneira cada vez mais ostensiva pelos canais oficiais de propaganda do regime, que a retratavam como uma figura materna simbolizando toda a nação. Essa estratégia tinha o objetivo de fortalecer sua imagem de liderança feminina dentro do sistema autoritário, apresentando-a como uma figura de autoridade benevolente e dedicada ao bem-estar do povo. Por mais que sua posição fosse consideravelmente privilegiada, a realidade que muitos que a conheciam pessoalmente enfrentavam era bastante diferente. Helena era alvo de uma desconfiança persistente, acompanhada de rejeição por parte de uma parcela significativa da população, que via nela uma figura distante e, por vezes, até mesmo temida. Sua ambição sem limites, aliada a uma vaidade exacerbada e a uma personalidade marcadamente autoritária, contribuíam para criar uma aura de temor ao seu redor, nos círculos mais próximos do poder. Ela tinha uma obsessão quase que obsessiva com sua aparência física, especialmente no que dizia respeito ao seu nariz, que considerava uma característica que precisava ser cuidadosamente controlada. Por isso, recusava-se categoricamente a ser fotografada de perfil, uma atitude que refletia seu desejo de manter uma imagem sempre idealizada e controlada perante o público. Além disso, exercia um controle rigoroso sobre a divulgação de sua imagem pública, impondo censuras severas às fotos que, de alguma forma, não correspondiam às suas expectativas de aparência ou que pudessem revelar aspectos que ela preferia manter ocultos. Essa manipulação da sua imagem fazia parte de uma estratégia mais ampla de tentar moldar, de maneira sutil, a percepção popular a seu respeito, com o intuito de consolidar sua autoridade e reforçar a sua posição dentro do regime. Enquanto Helena e Nicolae acumulavam poder e influência, a situação na Romênia começava a se deteriorar de forma acelerada, atingindo níveis de crise que ameaçavam toda a estrutura do regime. A economia entrou em colapso devido às políticas econômicas desastrosas implementadas pelo governo, que resultaram em um aumento exponencial do desemprego, inflação galopante e uma escassez cada vez maior de bens essenciais. Nesse cenário de caos, a repressão contra os opositores se intensificou de maneira ainda mais brutal, com prisões arbitrárias, censura e violência desmedida contra aqueles que ousavam questionar o regime ou tentar expressar suas opiniões livremente. O descontentamento popular atingiu proporções alarmantes, e as manifestações de insatisfação passaram a ser frequentes e mais intensas, revelando uma sociedade à beira da ruptura. O culto à personalidade em torno de Nicolae e Helena, que por tanto tempo tinha sido cultivado como uma forma de consolidar o regime, já não era mais suficiente para conter a crescente insatisfação popular. As pessoas começaram a questionar publicamente a legitimidade do governo. A situação se tornou insustentável e a pressão por mudanças se intensificou. Essa tensão acumulada culminou na explosiva Revolução Romena de 1989, um momento histórico que marcaria o fim de um período de opressão e autoritarismo.
Antes de abordarmos os detalhes desse evento decisivo, gostaria de saber sua opinião sobre o conteúdo que temos explorado até aqui. Se você estiver gostando dessas histórias, pode deixar seu comentário, pois isso nos ajuda a manter a produção de conteúdos repletos de curiosidades fascinantes. Também é importante lembrar que, ao se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei, você estará contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Assim, o YouTube passará a recomendar nossos vídeos para um público cada vez maior. Com esses recados esclarecidos, vamos retomar nossa narrativa focando na figura de Helena Ceausescu, especialmente no início do processo revolucionário. No final de 1989, a Romênia vivia um clima de crescente tensão social, uma atmosfera carregada de ansiedade e medo, que se intensificava dia após dia. Grande parte dessa atmosfera tensa se devia ao regime opressor de Nicolae Ceausescu, que se tornara cada vez mais impopular entre a população à medida que sua arrogância e autoritarismo ficavam evidentes. A repressão brutal, praticada de forma sistemática pelo governo, aliada a uma crise econômica devastadora, criaram um ambiente de desesperança generalizada. A escassez de alimentos essenciais, as frequentes quedas de energia elétrica que deixavam as cidades e áreas rurais às escuras por várias horas consecutivas, e a repressão às liberdades de expressão contribuíram para que a população romênia se sentisse cada vez mais desesperada e sem perspectivas de melhora. Enquanto o regime ostentava uma aparência de poder e riqueza, o movimento de protesto que inicialmente teve início em uma pequena cidade, quase invisível aos olhos do grande público e das autoridades, rapidamente ganhou força e se expandiu para diversas outras regiões do país. Essas manifestações, que começaram como um simples grito de insatisfação, logo se transformaram em uma onda de descontentamento que invadiu ruas, praças e avenidas por toda parte, enquanto as pessoas saíam às ruas para expressar de forma veemente seu profundo desespero frente às injustiças e às condições opressivas sob as quais viviam. Muitos desses cidadãos, movidos por um sentimento de esperança por mudanças reais, clamavam por uma transformação radical no sistema que, há tempos, os esmagava sob uma repressão cada vez mais severa. A resposta do regime às manifestações foi rápida e implacável, seguindo ordens diretas de Nicolae e Helena Ceausescu, que não mediram esforços para tentar conter essa onda de insubordinação popular. Como parte de uma estratégia de repressão intensa, as forças de segurança receberam instruções claras para agir com violência e brutalidade, na tentativa de sufocar o espírito de resistência que crescia a cada dia. Assim, as forças policiais recorreram a uma série de medidas severas, que incluíam o uso de gases lacrimogêneos, que tinham como objetivo dispersar os manifestantes e dispersar as multidões que se formavam, além de canhões de água, que tentavam empurrar os protestantes de volta às suas casas ou esconderijos. Entretanto, esses métodos tradicionais de controle começaram a mostrar-se cada vez mais ineficazes diante do aumento exponencial no número de pessoas que se uniam às manifestações. A resistência popular, alimentada por um sentimento de injustiça e coragem, não apenas persistia, mas também se fortalecia à medida que mais cidadãos se juntavam à luta. Como resultado, as ações repressivas se tornaram mais brutais, com policiais agindo com violência desmedida, chegando a espancar de forma cruel aqueles que ousavam desafiar o regime. Relatos de prisões arbitrárias, muitas vezes acompanhadas de torturas e maus tratos, começaram a circular, alimentando ainda mais o medo e a revolta popular. No entanto, ao contrário do que os governantes esperavam, essa violência e repressão só fizeram aumentar o ímpeto de resistência, provocando uma reação contrária e fortalecendo a determinação dos manifestantes. A crescente resistência transformou-se em uma verdadeira onda de protestos, que se espalhou por várias regiões do país, atingindo proporções que antes pareciam inimagináveis. Os cidadãos comuns, cansados de serem silenciados e subjugados, uniram suas forças na luta contra o regime opressor, formando uma frente comum de resistência. Com o passar do tempo, a situação atingiu um nível de crise tão elevado que o próprio governo
decidiu enviar o exército às ruas, na esperança de reprimir definitivamente a revolta. Tancadas começaram a patrulhar as cidades, seus blindados avançando com passos firmes por entre as ruas, enquanto os soldados se preparavam para usar força letal contra qualquer manifestação de resistência, na tentativa de restabelecer a ordem e o controle. Apesar de toda a força militar mobilizada, os protestos não recuaram. Pelo contrário, em várias cidades, barricadas foram erguidas com rapidez por grupos de manifestantes determinados a resistir ao avanço das tropas, e veículos foram incendiados em uma tentativa consciente de bloquear os caminhos utilizados pelo exército. Essa resistência nas ruas transformou várias cidades romenas em verdadeiras zonas de guerra, onde a população enfrentava a repressão com coragem e determinação, mesmo diante de cenas de violência e destruição que chocaram o mundo. Os episódios de violência desmedida e de destruição de propriedades marcaram profundamente a memória coletiva, mas a força do povo permaneceu inabalável, mais forte do que nunca. A luta pelo direito à liberdade e à dignidade parecia estar se tornando uma batalha sem fim, uma luta que não poderia ser facilmente vencida. Enquanto essa onda de protestos crescia e se espalhava, Nicolae Ceausescu, que se encontrava em uma visita diplomática ao Irã, deixou Helena Ceausescu no comando das operações repressivas. Helena, uma figura determinada e implacável, tomou medidas cada vez mais drásticas para tentar manter o controle do regime. Ela decretou a lei marcial, uma medida severa que suspendeu várias liberdades civis, e instituiu um toque de recolher rigoroso, com o objetivo de intimidar a população e tentar conter os protestos que ameaçavam desestabilizar o governo. Essas ações, contudo, não tiveram o efeito desejado. A população, cansada de tanta opressão, ignorou as ordens e continuou a desafiar o regime, mostrando uma resistência cada vez mais forte e consciente. Naquela tarde dramática, um momento de grande tensão foi transmitido ao vivo pela televisão estatal, levando toda a nação a assistir, com os olhos atentos e o coração apertado, a crise que se desenrolava diante de seus olhos. A revolta popular, que vinha crescendo silenciosamente há semanas, explodiu de forma abrupta e incontida, espalhando-se por todas as regiões do país, como um fogo que não pode mais ser controlado. A multidão, tomada por uma força de vontade inabalável, saiu às ruas, levando consigo uma mistura de emoções intensas, e na praça principal, o clímax daquele dia se deu com uma demonstração espetacular de cores e sons, onde tiros e fogos de artifício cruzaram o céu, criando um espetáculo de caos e resistência ao mesmo tempo. A atmosfera, carregada de ansiedade e medo, foi tomada pelo pânico quando os fogos de artifício e os tiros ressoaram pelos arredores, deixando os presentes atônitos, muitos deles mergulhados em uma confusão de gritos e correria. A multidão, então, começou a se dispersar de forma caótica e desesperada, numa tentativa de escapar da repressão que se intensificava a cada instante. Ainda naquele momento, os líderes do regime, conhecidos como os Ceausescu, foram retirados às pressas do palco onde estavam expostos e levados de volta ao edifício onde se encontravam refugiados, tentando, de alguma forma, manter a calma diante do avanço avassalador da revolta. Contudo, naquele instante, o destino daqueles dois indivíduos já parecia estar irrevogavelmente selado, como se o curso dos acontecimentos estivesse predestinado a lhes reservar um fim trágico e inevitável. A revolução na Romênia, que há tempos fermentava nas sombras, tinha finalmente se instalado de maneira definitiva, e a fúria do povo, outrora reprimida por anos de opressão, não podia mais ser contida. A insatisfação acumulada por décadas de autoritarismo, de violações aos direitos humanos e de uma gestão autoritária, explodiu em um movimento de massas que clamava por mudança, por justiça e por liberdade. As ruas estavam tomadas por manifestações fervorosas, nas quais o povo exigia, com voz firme e determinação crescente, a queda imediata do regime, que, por tanto tempo, havia governado com mão de ferro.
Os manifestantes, com seus gritos e seus cartazes, também pediam a punição dos principais responsáveis pelos abusos e sofrimentos do país, entre eles Nicolai e Helena, os líderes que, considerados os principais responsáveis pela dor e pelo sofrimento que marcaram a história recente, eram vistos como símbolos dessa opressão. Diante do avanço incontrolável da revolta, o governo, numa tentativa desesperada de manter o controle e evitar uma derrota definitiva, ordenou a mobilização de tropas de elite e unidades especiais de combate antiterrorismo, com o objetivo de sufocar a insurreição que ameaçava derrubar o regime. Essa resposta, porém, revelou-se uma estratégia desastrosa, pois resultou em uma escalada de violência e mortes nas ruas. Os relatos das batalhas urbanas são chocantes. Manifestantes foram atingidos por disparos de armas de fogo, espancados com golpes brutais, esfaqueados ou até atropelados por veículos militares enquanto tentavam resistir à repressão cada vez mais violenta. Era uma cena de caos e desespero, onde o regime tentava, de maneira desesperada, reprimir a revolta que crescia a passos largos, sem conseguir conter a fúria popular que se tornava cada vez mais difícil de controlar. Apesar de inúmeras oportunidades de fuga, Nicolai e Helena, que poderiam ter escapado do país em meio ao tumulto, decidiram permanecer, recusando-se a abandonar suas posições ou a abandonar a luta por poder. Talvez, acreditando ingenuamente que poderiam reverter a situação ou contando com algum apoio que ainda permanecesse dentro das Forças Armadas, eles optaram por permanecer, enfrentando o risco de um desfecho trágico. Essa decisão, entretanto, revelou-se fatal para ambos, pois seus atos de teimosia e recusa em abandonar o país os tornaram alvos principais do ódio crescente do povo. Helena, tão odiada quanto seu marido, transformou-se rapidamente em um dos principais alvos da revolta, símbolo de tudo aquilo que o povo desejava eliminar. A insatisfação não se limitava mais à simples mudança de regime. Ela se transformava em um desejo ardente de justiça, de punição para aqueles que, por tanto tempo, haviam governado com mão de ferro, destruindo liberdades e perpetuando a opressão. Assim, o povo clamava pelo fim do regime e também pela punição definitiva dos ditadores, desejando que os após deixá-los em Snagov, um lugar que, até então, parecia ser um refúgio seguro. O destino tomou um rumo inesperado e sombrio. A pessoa responsável pela missão, que inicialmente tinha a intenção de protegê-los, recusou-se categoricamente a prosseguir com o plano, alertando que a revolução já se encontrava em pleno andamento, de modo que não havia mais nenhum lugar ao qual pudessem fugir para escapar das consequências. Essa decisão, embora compreensível diante do caos que se instaurava, deixou Nicolai e Helena completamente isolados e à mercê de um futuro incerto. Sem alternativas viáveis, os dois passaram a agir com desesperação, buscando incansavelmente uma saída que pudesse livrá-los daquele pesadelo iminente. Mas, em questão de poucas horas, seus esforços se mostraram inúteis. Foram interceptados pelas forças policiais, que rapidamente os capturaram, deixando-os sem esperança de fuga ou de qualquer possibilidade de disfarce. Depois de serem presos, Nicolai e Helena foram levados a um quartel militar, onde foram submetidos a um procedimento que revelou toda a sua crueldade e impessoalidade. Lá, foram separados e colocados em células distintas, isolados um do outro, de modo a impedir qualquer possibilidade de comunicação ou solidariedade entre eles. Nesse ambiente sombrio, completamente desorientados, eles aguardavam com ansiedade e medo o que parecia ser um destino inevitável, marcado por uma sentença que eles sabiam que seria cruel e definitiva. Helena, em seu interior, não tinha dúvidas de qual seria o desfecho de tudo aquilo. O seu pensamento já se voltava ao que viria a seguir, ao passo que a ansiedade e o medo se misturavam com uma resignação silenciosa. O julgamento que se seguiu foi marcado por uma rapidez incomum, quase que desumana, e revelava uma total ausência de legitimidade jurídica. Aquele processo parecia mais uma formalidade imposta por um sistema que já tinha suas decisões tomadas do que uma tentativa real de justiça. Nicolai e Helena tentaram argumentar, apresentar suas versões dos fatos,
mas era evidente que a sentença já tinha sido pré-estabelecida e que qualquer esforço de defesa era inútil diante da força do sistema. As acusações contra eles eram severas. Acusaram-nos de genocídio, responsabilizando-os pela morte de aproximadamente 60 mil pessoas, além de crimes de tamanha gravidade como ordens para ataques contra civis desarmados, destruição econômica e devastação da infraestrutura do país. Ao serem informados de que receberiam a pena de morte, Helena não conseguiu esconder sua indignação. Protestou veementemente, gritando que eles não estavam sendo simplesmente executados, mas assassinados de forma brutal, deixando claro que não aceitava aquele desfecho sem luta. Sua revolta foi tão intensa que, por um breve momento, houve uma disputa entre alguns soldados que desejavam integrar o pelotão responsável pelo ato final, demonstrando a confusão e a tensão que permeavam aquele momento de extremo drama. Entretanto, a decisão oficial foi que a tarefa de executar o casal ficaria a cargo de um grupo de paraquedistas, treinados para realizar aquelas tarefas de forma rápida e eficiente. No dia 25 de dezembro do ano 1989, uma data marcada por uma mistura de tristeza e simbolismo, Nikolai e Helena foram conduzidos sob escolta até um pátio localizado nos fundos do quartel militar, onde haviam sido julgados. O pelotão de execução já aguardava silenciosamente, preparado para cumprir a sua missão. Nikolai, aceitando o que considerava o desfecho inevitável, fez uma última declaração que soou como um desafio àqueles que estavam ali. Com uma voz firme, declarou que poderiam ter sido fuzilados sem toda aquela encenação, sem toda a farsa que tinha se tornado aquele julgamento. Helena, por sua vez, reagiu com uma fúria contida, tentando resistir até o último momento. Ela tentou lutar, insultar os soldados e ainda se debateu com força, apesar das mãos amarradas. Contudo, nada daquilo poderia alterar o seu destino, que já estava traçado. Em questão de segundos, os tiros ecoaram pelo pátio, encerrando de forma definitiva a vida daquele casal que, durante mais de 2 décadas, governou a Romênia com punho de ferro, exercendo poder absoluto e impiedoso. A rapidez da execução foi tamanha que as câmeras presentes mal conseguiram registrar o instante exato da morte, deixando uma imagem quase que fantasmagórica daquele momento final. Helena, aos 73 anos, tornou-se a única mulher na história moderna da Romênia a ser executada por fuzilamento, marcando para sempre a sua trajetória de vida. Durante sua existência, ela acumulou poder, riqueza e influência